7 de setembro de 1822, independência do Brasil. Você já deve ter lido sobre essa data tão importante para o nosso país. Mas hoje nós vamos te convidar para deixar os livros um pouco de lado e viver com a gente a experiência de voltar para lugares que marcaram nossa história. Há 195 anos, aqui no Ipiranga, os rumos do Brasil eram mudados. E nós vamos reviver a viagem de Dom Pedro, o caminho que o levou de príncipe a imperador. Nossa viagem começa em uma cidade que guarda recordações da monarquia. Ela parece carregar o sobrenome imperial. Até mesmo os transportes não nos deixam esquecer que a independência fez parte da história. Muitas construções mantêm a estrutura original. O clássico e o contemporâneo se misturam constantemente e a história parece ganhar vida. E para saber mais da independência do Brasil, nós viemos até Petrópolis, no Rio de Janeiro, para conhecer o Museu Imperial. Mas antes de entrar no museu, uma curiosidade: é necessário usar essas pantufas. Essa é uma forma de proteger o próprio piso do museu, do palácio, que é original da época, e também de controlar o número de visitantes. Não pode ter mais de 300 visitantes no mesmo momento no museu. Dom Pedro I adquiriu o terreno sonhando em fazer aqui seu palácio de verão, mas a construção foi erguida apenas no reinado de seu filho Dom Pedro II. O museu mantém praticamente toda a estrutura original preservada e guarda muitas recordações do período da monarquia. Encontramos aqui muitas histórias. O ponto de partida é a chegada da família real no Brasil. Maurício Ferreira é diretor do Museu Imperial e nos contou mais detalhes desta história. A questão fundamental é a fuga, não é? Porque as tropas de Napoleão invadiram a Península Ibérica, né, chegando a Portugal em 1807, e Dom João, que era o príncipe regente, pressionado pela França, pela invasão, e pressionado pela Inglaterra, que tinha interesse que Dom João deixasse a Europa para que os navios não caíssem nas mãos dos franceses. Então, nesse sentido, Dom João e a corte toda se transferem, né, para o Brasil. Há uma discussão em torno de números, mas não importa, né, se foram 5, 10 ou 8. O importante é que o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Com o passar dos anos, o Brasil, rico em matérias-primas e produtos diversos, ganhou força política e econômica. Pressionado pelos portugueses, Dom João retorna para Portugal em 1821, deixando para trás seu filho Dom Pedro como príncipe regente e uma colônia com vontade de ser independente. Nós vamos acompanhar que, quando do retorno do rei a Portugal, isso em 1820 para 21, na medida em que ele fica aprisionado pelo poder das cortes, ou seja, os liberais tomando conta de Portugal, tentando manipular, controlar à força o rei, o processo já estava, digamos assim, sem condições de retorno, uma vez que eles pressionaram, cobrando o retorno de Dom Pedro a Portugal e tentando reconduzir o Brasil à condição anterior ao período da chegada da corte, ou seja, transformar o Brasil de novo numa colônia. Isso era impossível. Na verdade, como Maria Odila bem disse, os interesses já estavam enraizados e a força desses políticos, dessa força econômica com o rompimento já estava configurada, já estava declarada. Depois que o rei voltou para Portugal, ficou muito difícil a manutenção de uma sede do governo aqui na América, né? Então se desejava realmente que de novo o eixo fosse Portugal. E quem estava aqui não tinha o menor interesse que isso acontecesse, porque os negócios eram todos feitos livremente com todas as partes do mundo. Quer dizer, se nós imaginarmos que chegavam no Rio de Janeiro navios dos Estados Unidos, de Cuba, da África, da Ásia, da China,
Quer dizer, o mercado tinha crescido muito com a presença da corte e esses negócios todos, o tráfico de escravos, e esses negócios todos na cabeça de quem estava realmente antenado com o que estava acontecendo, esses negócios tinham que permanecer e acabou. Então era melhor Portugal cuidar da vida dele que se cuidava da nossa vida aqui, não é? Este prédio, também conhecido como Paço de São Cristóvão, era o palácio que abrigava a família imperial no século XIX. Era 14 de agosto de 1822 quando Dom Pedro começou sua viagem para São Paulo partindo da sua casa no Rio de Janeiro. E é daqui que nós começamos nossa viagem seguindo os passos de Dom Pedro até o Ipiranga. Mas é claro que não queremos sair antes de conhecer este famoso ponto turístico. Em 1816, o rei Dom João VI e a família real mudaram para uma grande casa de um antigo comerciante português. Com o passar dos anos, reformas e adaptações transformaram a casa em um verdadeiro palácio. A realeza do lugar é retratada nos detalhes do prédio. Da janela à vista para os jardins e para as belezas da cidade do Rio de Janeiro, até então capital do Brasil. Na antiga sala do trono estão alguns móveis originais da época e, é claro, retratos dos antigos moradores. Mas aqui não encontramos só exposições sobre o período de monarquia. Esse é o Museu Nacional, o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. A viagem a São Paulo tinha um objetivo: encontrar aliados que se unissem à causa da independência. Dom Pedro precisava não apenas de apoio político, mas de tropas que lutassem com ele se fosse necessário. Ele tinha que fazer uma viagem rápida, porque a situação dele no Rio de Janeiro era muito complicada. Ele estava recebendo muitas críticas, a imprensa do Rio de Janeiro, vários jornais faziam críticas ao governo dele e havia gente que queria a ligação com as cortes, gente que não queria, mas gente que não queria que Dom Pedro governasse. A situação era muito conturbada, então ele tinha que vir depressa, então ele não podia trazer uma tropa grande. Ele veio com 14 pessoas, né? Gente escolhida a dedo, quer dizer, pessoas de confiança e que, ao longo do caminho, conheciam os proprietários de várias fazendas, de vários sítios, aonde ele podia dormir em paz, dormir com segurança, conseguir abastecer, conseguir alimentação, mas principalmente gente com quem ele podia conversar e para quem ele podia pedir, né? Ele tinha que pedir tropa. Olha, se acontecer alguma coisa, eu vou convocar, vou mobilizar. O grupo viajou durante o dia inteiro, mas a noite chegou e eles precisavam parar para descansar um pouco. A fazenda de Santa Cruz pertencia à família imperial e foi o local escolhido para passar a noite. Hoje, a Fazenda Santa Cruz é sede do 1º Batalhão de Engenharia de Combate Escola do Exército Brasileiro. Conversando com um dos integrantes do batalhão, entendemos um pouco mais a história da antiga fazenda. Na entrada principal, encontramos alguns quadros que retratam o prédio em diferentes épocas. Esse quadro é um quadro que é uma réplica de um quadro do Debré. O Debré, ele costumava pintar o cotidiano do Rio de Janeiro, o cotidiano das coisas que ele via, né? E ele, nesse quadro, ele demonstra um pouco o cotidiano da fazenda, né? E essa relação com Dom Pedro I remete ainda no período real, porque Dom Pedro I ele cresceu também um pouco nessa fazenda que era utilizada como uma casa de veraneio da família real. Era um local de passagem. Inclusive, antes do começo da viagem, ele passa aqui na fazenda, passa uma noite aqui, a qual tinha tido como uma espécie de baile, né, para a época, e antes de ele seguir viagem. O prédio foi reformado, mas guarda algumas recordações do período. Agora, o que a gente pode dizer que neste local que a gente está, que é original da época imperial? Bom, a gente ainda tem os pisos, esses pisos ainda são do período imperial, né? E
E aqui funcionava uma capela, é isso? Sim, sim. Aqui era a antiga Capela de Santa Bárbara. Sua última mudança na arquitetura da Capela de Santa Bárbara data de 1751, ainda no período jesuítico. E, principalmente, os jesuítas tiveram uma grande importância aqui na região de Santa Cruz. Ou seja, mas a gente pode dizer então que Dom Pedro passou por aqui? Passou por aqui. Literalmente pisou. Sim, pisou aqui. O dia chega ao fim e é hora de partir, mas a história continua. De manhã, o grupo seguiu viagem e já alcançou terras paulistas. Eles chegaram aqui, na Fazenda Três Barras, em Bananal. O prédio é original de 1813 e, apesar de algumas reformas, ainda guarda recordações da passagem de Dom Pedro. Na época, essa era a casa do capitão Hilário Gomes de Almeida. Na porta de uma das suítes, uma lembrança de que Dom Pedro esteve aqui. Dizem que o príncipe que se tornaria imperador do Brasil dormiu nesta suíte. Os móveis do quarto não são os originais, mas a estrutura foi preservada para homenagear o hóspede real. Hoje aqui funciona o Hotel Fazenda Três Barras, que fica a 3 quilômetros da cidade de Bananal. Um lugar que mantém um estilo rústico, discreto e repleto de belezas naturais. Seguimos viagem e chegamos a uma antiga fazenda. Os portões fechados parecem guardar muitas histórias de um lugar que também fez parte do trajeto do príncipe. Em 17 de agosto, Dom Pedro chegou aqui em São José do Barreiro, na Fazenda do Paudalho. Dizem que a passagem foi rápida, apenas para um almoço. Aqui a gente vê o portão da casa que recebeu o príncipe. A estrutura continua a mesma e está fechada para o público. Nossa entrada foi autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é responsável pela fazenda. Aqui já funcionou um museu, que foi fechado por conta de um assalto onde peças históricas foram roubadas. O lugar é grande e ainda preserva a construção original de 1817. Naquela tarde, um grande almoço foi preparado para Dom Pedro, mas com uma personalidade marcante, o príncipe não se importava muito com formalidades. Paciente, adorava velocidade, adorava postar a corrida de cavalo, ele adorava correr com cavalos. Desde pequeno no Rio de Janeiro, ele apostava com o Dom Miguel, o irmão dele, depois ele vai fazer várias outras apostas com corrida de cavalo, ele vai inclusive se acidentar várias vezes com cavalo, com carruagem, ele também dirigia carruagem em alta velocidade. E nessa de impaciência, gostar de velocidade, ele de novo atropela a guarda de honra, da guarda de honra não, a guarda de honra vai se formar em Pindamonhangaba, né? Antes disso ele está com 4 pessoas só fazendo essa travessia até Guaratinguetá. E lá na Fazenda Paudalho, ele chega na frente da comitiva. E a dona da fazenda está preparando um grande almoço para receber o príncipe regente que vai passar por lá. E de repente aparece um moço todo enlameado, esbaforido, pedindo um prato de comida. Aí ela olha para aquele moço e fala: bom, você come na cozinha, que aqui eu estou esperando visita e você não vai comer aqui, mas eu te dou um prato de comida assim. Aí ele come lá agachado perto do fogão, agradece, pega o cavalo e vai embora. Quando a guarda de honra chega, que a dona da fazenda descobre que o príncipe tinha comido, já tinha comido antes deles, que o príncipe não estava lá, e que ele já tinha partido, né? Ele não era muito de rapapé, ele até gostava dessa coisa de evitar a cerimônia, entendeu? Ele não era uma pessoa muito cerimoniosa. Ainda no mesmo dia, a comitiva seguiu para a cidade de Areias, onde morava o capitão-mor Domingos da Silva. A cidade, que tem menos de 4.000 habitantes, é repleta de construções antigas muito bem preservadas. Chegando lá, encontramos o Ronaldo Araújo, que é secretário de Cultura e Turismo, e nos apresentou o Hotel Santana. Aqui era antiga, o antigo caminho. Era o caminho de terra que ligava sempre a província do Rio e São Paulo. Então a família real passava e hospedava-se sempre na casa do capitão-mor. Que partes a gente pode dizer da casa que são originais da época imperial? Olha, o prédio eles mantém boa parte original, nós podemos ver pelos armários. Os armários para guardar louça, guardava também os panos de prato, todo o material que havia na cidade naquela época. E eles são todos originais, a madeira, nós temos os portais que são também todos originais, a estrutura.
Até as portas, vocês podem ver os desenhos que eram feitos na época. Cada um tinha seu estilo. Você pode verificar também pelas escadas originais, que ainda estamos aqui. E essa é a parte de cima, onde a família, o Dom Pedro, a sua família ficava. E para chegar no quarto que hospedou Dom Pedro, temos mais escadas pela frente. E o caminho aqui é estreito, né? Muito estreito. Bem alto. Muito alto. E era onde ele gostava de ficar. Conta-se nos relatos que ele gostava de ficar aqui, onde você vai estar verificando a paisagem do município, né? A vista. A vista era privilegiada, então quem sabe isso chamava a atenção de Dom Pedro, né? Isso é verdade. É uma vista que ninguém tinha essa vista aqui do céu. Dom Pedro também tinha a visão da igreja aqui do quarto. Isso, a visão da igreja também, que ele fazia questão de estar à vista da igreja, né? E é um fato marcante que o sino que nós estamos vendo na igreja matriz, ele tocava. Quando anunciava a vinda de Dom Pedro, a família real, quando chegava nas divisas de Arezzo, o sino começava a tocar, anunciando a chegada do príncipe. E em época de festas também, quando havia no município, ele tocava. Areias era importante durante a monarquia por ser uma grande produtora de café, o que também explica a passagem de Dom Pedro. Era um bom lugar para encontrar aliados para a causa da independência. A comitiva seguiu viagem pela Estrada dos Tropeiros, passando por cidades da região. Chegamos a outro lugar que recebeu o príncipe para um almoço, a cidade de Cachoeira Paulista. Por aqui, quem nos acompanhou foi o historiador Cláudio Silva. As estradas asfaltadas por onde andamos hoje eram caminhos de terra, importantes rotas para transportar mercadorias e até fazer longas viagens. Essa estrada hoje toda bonita, asfaltada, tem casa aos lados, crianças às vezes jogando bola. Sim, era o caminho que Dom Pedro passou em 1822, indo em direção para São Paulo. Cláudio é o responsável pelo Museu da Cidade, onde encontramos um quadro que retrata a passagem de Dom Pedro por Cachoeira Paulista. Até a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem todas as documentações provando que ele passa por aqui. Tem livros também. Eu tenho livros também que cita ele passando por aqui, o livro de Agostinho Ramos, cita a passagem dele também pelo Cachoeira Paulista. Então tem muitos registros, sim. E esse quadro registra a passagem dele? Registra a passagem dele. O Nelson Lorena viajou no passado, no pensamento, como que era a vinda dele. O quadro foi retratado assim, ele a cavalo, muito bem vestido, só falta a gravata para ficar legal, bonito. Não, assim, só para ilustrar, para ficar bonito, porque as pessoas têm ciência que é tudo em nome de burro, barbudo, sujos, fedorentos. E o Dom Pedro I ainda estava com a diarreia ainda, foi parando várias etapas pelo caminho até chegar em Santos, depois em São Paulo, ainda continuava com diarreia ainda. Não sabemos em que momento o mal-estar do príncipe começou, mas isso pode ter atrapalhado um pouco a viagem, e eles ainda teriam um longo caminho pela frente. O grupo viajava por horas em estradas de terra como essa. E diferente das imagens que retratam viagens feitas a cavalo, as viagens eram feitas com auxílio das mulas, o animal ideal para esse tipo de terreno e para esse tipo de viagem. Decidir o trajeto não era uma questão de escolher os melhores lugares para descansar e se alimentar. Dom Pedro precisava encontrar com homens que apoiassem a separação de Portugal. A comitiva saiu maior da cidade de Guaratinguetá, mas homens se uniram à guarda de honra do príncipe Dom Pedro. E a próxima parada foi a capela de Nossa Senhora Aparecida. A estrutura ainda é original. É um marco histórico que reúne vários turistas durante todo o ano. Esta é a primeira catedral da cidade de Aparecida. A construção, feita em parte com pedras, ficava no alto de uma colina rodeada por coqueiros. Hoje é cercada de comércio em um lugar muito movimentado da cidade. O antigo sino já não tem a mesma força. Se não pararmos para prestar atenção, ele quase passa despercebido. Mas a passagem de Dom Pedro ficou registrada aqui. Logo na entrada da capela, uma homenagem ao visitante real. Já era o 7º dia de viagem quando Dom Pedro e sua comitiva chegaram à cidade de Pindamonhangaba. Conta a história que eles pararam aqui nessa bica para beber um pouco de água, descansar, dar água aos animais. Mas a cidade também guarda outras recordações da passagem do até então príncipe. Então nós tivemos aqui um grande
um grande homem que se tornou Barão de Pindamonhangaba, inclusive construiu esse palacete no qual nós estamos. Barão de Pindamonhangaba, ele se tornou. Manuel Marcondes de Oliveira Melo, que juntamente com seu irmão Inácio Marcondes o receberiam e o receberam juntamente com a sua comitiva aqui em Pindamonhangaba. Então, para isso, ele já era um comandante da 3ª guarnição, que não sei como é que eles falavam, da guarda, e ele resolveu então convidar esses jovens que quisessem participar dessa comitiva. Ele foi o comandante dessa guarda, e a importância é que ele, lá no Grito do Ipiranga, foi o que repetiu o Independência ou Morte de D. Pedro. O que a gente tem orgulho é que 10 pindamonhangabenses da época, jovens, né, das famílias aqui de Pindamonhangaba o acompanharam, mas na verdade eram 17, 7 ficaram aqui na retaguarda. E então, quando a gente pensa no Grito do Ipiranga, nós pensamos que esses 10 pindamonhangabenses estavam ali ao lado de D. Pedro. Então, por isso que nos orgulhamos disso, né? Porque foi um dos fatos mais importantes para a nossa independência e Pindamonhangaba participou em loco, né? Os restos mortais dos homens de Pindamonhangaba que fizeram parte da Guarda Real estão em um túmulo na igreja de São José. A construção ainda existe, mas está fechada e não tivemos permissão para entrar. Durante as comemorações do aniversário da independência, em 1972, a igreja recebeu também os restos mortais de D. Pedro. Então, por ter essa guarda, né, tantas pessoas que estavam lá com D. Pedro I no evento da independência, o governo achou por bem que a urna passasse em Aparecida por causa da padroeira, né, como se fosse abençoada, né, e passasse por Pindamonhangaba. E aqui ele ficou 8 horas, a urna, né, com os restos mortais de D. Pedro, ficou aqui para que todo mundo pudesse rezar e prestar suas homenagens. E foi muito orgulho para a gente, porque só as capitais, algumas capitais receberam essa urna com os restos mortais. E nós, Pindamonhangaba, tivemos esse privilégio. Isso foi quando fez 150 anos, né, o sesquicentenário da independência. Em sua passagem pela cidade, o príncipe dormiu no sobrado dos Marcondes. Deste prédio só temos imagens antigas. Fomos até a praça retratada na foto e lá encontramos mais um marco da independência. Uma homenagem aos homens de Pindamonhangaba que formaram a Guarda de Honra. Um marco em uma cidade que se orgulha de sua história. As cidades que formam o Vale do Paraíba tinham grande valor político e econômico na época. E a região do Vale era atravessada por caminhos que ligavam Minas Gerais ao litoral. Então, o caminho de Paraty até as Minas de Ouro passava pelo Vale do Paraíba, né? E atravessava o Rio Paraíba, que era fundamental do ponto de vista da importância da água, né, para a criação e para a produção agrícola. E era uma área ocupada desde o começo da colonização. Ainda nesta região, a comitiva apenas passou pela cidade de Taubaté e continuou o percurso. Para seguir viagem e chegar à cidade de Jacareí, era necessário atravessar o Rio Paraíba. Na época, a travessia era feita com uma espécie de balsa. Mas conta a história que D. Pedro perdeu a paciência e, vendo o povo que aclamava a sua chegada do outro lado da margem, decidiu atravessar como ele estava mesmo, montado em seu animal. Chegou do outro lado com a roupa toda molhada. Quando ele chega do outro lado, ele tem que esperar do mesmo jeito, porque a guarda de honra ficou para trás, né? Aí a balsa chega lá do outro lado, traz a guarda de honra e ele molhado enquanto a guarda de honra está seca. Aí ele manda um dos rapazes, que tem a estatura dele, o tamanho dele, tirar a roupa e trocar com ele. Aí o outro, coitado, que veio seco, fica molhado e ele fica com a roupa do soldado que veio pela balsa seco, né? Um príncipe irreverente, impulsivo, que com apenas 23 anos já lutava pela coroa de sua família e construía o futuro de uma nação. Em algumas cidades já não encontramos os locais que receberam a visita de D. Pedro. Em Mogi das Cruzes, ele parou para assistir a uma missa na igreja de Santana. A construção original já não existe mais.
No caminho até São Paulo, sua passagem era celebrada, mas enquanto isso, alguns atores coadjuvantes tinham um importante papel no roteiro da independência. Entre eles, Dona Leopoldina, que foi educada para ser uma princesa. Casada com Dom Pedro por procuração em Viena no dia 13 de maio de 1817, só conheceu seu esposo quase 6 meses depois, quando seu navio atracou na Baía de Guanabara, no dia 5 de novembro. Alguns trechos de cartas que enviou ao pai mostram um início de casamento apaixonante, mas isso logo iria mudar. São Cristóvão, 8 de novembro de 1817. Querido papai, todos são anjos de bondade, especialmente o meu querido Pedro, que além de tudo é muito culto. Embora esteja casada com ele há apenas 2 dias, ele merece meu respeito e atenção, pois o seu comportamento, sob todos os aspectos, é admirável. Além disso, o meu muito amado esposo não me deixa dormir, até que ele disse sinceramente que estava batida. No começo, o relacionamento deles é muito bom. Tipo, é a lua de mel que vai se estendendo até que aos poucos ele volta aos hábitos de procurar outras mulheres e tal. Então, desde o início, desde 1818, logo depois alguns meses após a chegada da Leopoldina no Rio de Janeiro, ela começa a perceber que ele nunca vai ser fiel a ela. Antes mesmo dela chegar, ele já estava casado com ela por procuração, como se casava à distância na época. Antes dela desembarcar no Rio de Janeiro, ele já tinha engravidado uma amante dele, uma bailarina francesa, Noémie Thierry, e aí o Dom João VI e a Carlota Joaquina se juntam, coisa rara, porque eles se detestavam, para expulsar essa mulher do Rio de Janeiro, grávida do filho, porque a princesa tá para chegar pro casamento, sabe? Mas nem sempre a princesa podia ser sincera no que escrevia. Em 1818, conseguiu enviar para sua irmã Maria Luísa uma carta por uma mensageira de confiança. Abriu o coração, mostrando que sua relação com o marido já não estava tão agradável. Ele me diz tudo o que pensa com franqueza e mesmo com certa rudeza. Acostumado a que lhe faça sempre sua vontade, tudo tem que se adaptar a ele. E até tenho que aturar algumas grosserias. Independente dos problemas matrimoniais, Leopoldina foi uma grande parceira política de Dom Pedro. Sua atuação no processo da independência foi decisiva. O lugar comum coloca Dona Leopoldina como a pobre coitada, que era, enfim, prejudicada, que era maltratada pelo marido. Isso é fato, mas a questão fundamental é que ela era uma pessoa muito com dotes intelectuais, né, muito significativos. Para você ter uma ideia, quando ela soube que se casaria com Dom Pedro, a primeira coisa que ela passou a fazer foi estudar português. Ela é uma pessoa com dedicação aos estudos, como mineralogia, como botânica, interesses, por exemplo, em montar, caçar, enfim, uma mulher que fugia o padrão de sua época. E fugiu o padrão também por uma ação política muito forte, muito contundente. Ela é criada para isso, né? Os Habsburgos, né? A família que ela vem, os Habsburgos, eles tinham um projeto de poder que envolvia a criação de princesas aptas a governar. E a Leopoldina vem então muito mais preparada para assumir papel representativo na política do que o Dom Pedro, né? E aí ele vai sempre se apoiar nela. Isso que é interessante. Apesar do casamento deles não ter sido um mar de rosas, ele sempre teve nela a primeira aliada. E ele sempre vai confiar nela. Tanto que é impensável por exemplo, o Dom João VI ter que se ausentar de qualquer lugar e deixar a Carlota Joaquina como regente no lugar dele. O Dom Pedro não pensa 2 vezes em deixar ela como regente do Brasil no Rio de Janeiro e vir para São Paulo. Inclusive, a definição, né, pelo rompimento com Portugal foi tomada numa reunião do Conselho de Estado presidida por Dona Leopoldina. Portanto, ela não era uma mulher à parte da política, à parte dos assuntos nacionais, muito pelo contrário, ela era incisiva e atuava de forma decisiva para a atuação do próprio marido, a atuação dos líderes políticos do período.
Dona Leopoldina e José Bonifácio eram uma espécie de eminência parda das atitudes, né, do primeiro momento, digamos assim, da política sob o comando de Dom Pedro. José Bonifácio de Andrade e Silva era membro de uma família muito importante economicamente e também atuou nos bastidores da independência. Além disso, influenciou a política do Brasil de outras formas. Eu diria que toda a estrutura do Império do Brasil, ou seja, a estrutura organizacional do Império, o próprio modelo, né, exatamente do regime, porque o Brasil foi o único país a se tornar independente, o único país da América do Sul a se tornar independente e preservar o regime, ou seja, o regime monárquico, a figura do imperador, o poder moderador, ou seja, toda a estrutura da organização do Império, isso teve a conduta, teve a ação, teve a orientação de José Bonifácio, que podemos afirmá-lo como um arquiteto do Império do Brasil. Aos poucos, a independência ganhava forma, mas as notícias que chegariam de Portugal seriam decisivas para a separação. No próximo bloco, nossa história continua. No dia 28 de agosto, o navio Três Corações atracou no porto do Rio de Janeiro, trazendo notícias de Portugal. E as informações não eram nada boas. Portugal limitava cada vez mais a atuação de Dom Pedro no Brasil e a independência foi se tornando inevitável. Chegavam cartas de políticos e contando a situação que estava acontecendo, de brasileiros que moravam em Lisboa e que percebiam e que mandavam essas cartas. É claro que há uma distância muito grande de dias entre a carta postada e até ela chegar aqui. Eram 40 dias mais ou menos. Mas, como o movimento de embarcações era muito grande, então as notícias iam chegando. Eles pediram que Dom Pedro adiantasse a viagem, quer dizer, realizasse a viagem e voltasse ao Rio de Janeiro, porque a presença dele no Rio de Janeiro era muito importante, mas que havia chegado o momento de oficializar a separação e que não havia mais condições de manter o mesmo vínculo de antes, né? Apesar de Dom Pedro dizer nas cartas para o pai que não queria desobedecer o pai, que não queria romper com o pai, não havia o que fazer. São cartas do pai, do Dom Pedro, que sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com essa carta, e cartas de deputados brasileiros na Assembleia Legislativa Portuguesa, na Assembleia Constituinte Portuguesa, avisando que vão mandar prender o José Bonifácio por ter voltado a favor do Dom Pedro continuar no Brasil, vão fazer com que o Dom Pedro embarque nem que for à força para Portugal. Sabe, tem várias resoluções que volta-se a situação do Brasil virar uma colônia portuguesa, basicamente, né? E aí chega-se essas cartas no Rio de Janeiro, a princesa convoca uma assembleia do Conselho de Estado, onde se decide mandar cartas para o Dom Pedro aqui em São Paulo, explicando a situação política, como que estava as relações entre Brasil e Portugal e pedindo a ele que proclamasse a independência. Cecília nos conta que em São Paulo, Dom Pedro dedicava tempo para fazer alianças e resolver outras questões políticas. Mas principalmente ele precisava apaziguar os ânimos em São Paulo, porque havia grupos poderosos ligados às cortes em Lisboa, que não aceitavam a presença dele. Havia gente que queria se separar de Portugal, queria se separar das cortes, mas não aceitava a figura do Dom Pedro, porque achava que Dom Pedro era um rei absolutista, que não ia ser constitucional, que não ia fazer um governo de acordo com o que eles imaginavam. Então ele tinha que, de alguma maneira, desanuviar os horizontes. E entre abril de 22 e
junho de 22, ocorreu uma revolta em São Paulo que abrangeu tanto a cidade de Santos, quer dizer, um dos portos mais importantes da América Portuguesa, quanto a capital. Então, ele tinha que tomar uma atitude. Ele vem para resolver um problema de governo de São Paulo, que tinha tido uma revolta chamada Bernardo Francisco Inácio, aonde pessoas que eram pró-Portugal queriam responder às cortes portuguesas e não reconhecer o governo do Dom Pedro no Rio de Janeiro, né? Então já era uma cisão que estava acontecendo por conta da Assembleia Constituinte Portuguesa, que queria que todas as províncias brasileiras respondessem diretamente a Portugal, desreconhecendo o poder do príncipe regente no Rio de Janeiro. Então ele vem para cá para apaziguar a capitania, porque tinha, do mesmo jeito que tinha o Francisco Inácio e outras pessoas a favor de ser governado por Portugal, havia outros que queriam ser governados pelo Rio de Janeiro, ter um governo central aqui no Brasil. E aí ele vem para apaziguar essa capitania e abrir novas eleições. Em junho, Dom Pedro assinou a convocação de uma Assembleia Constituinte, ou seja, chamando eleições nas várias províncias que compunham a América Portuguesa para que fossem eleitos deputados, que reunidos no Rio de Janeiro iam fazer uma Constituição. Ora, uma Constituição diferente da Constituição das Cortes, então o rompimento já estava dado. Mas ele precisava seguir à frente nas suas decisões, nas suas ações, e que são ações de natureza política, de natureza militar, mas também ele não podia prescindir de apoios econômicos fundamentais. Então, ele resolveu vir para São Paulo. Dom Pedro foi recebido em terras paulistanas com festas e comemorações. O que estava preparado para ele era uma movimentação na cidade de São Paulo. Quer dizer, a cidade tinha sido preparada para que quando ele chegasse, houvesse uma festa, houvesse uma apresentação no teatro, e ele fosse aplaudido, ele fosse apoiado por aqueles que realmente desejavam que ele fosse monarca e que a separação se concretizasse. Enquanto resolvia questões importantes para a política do país, Dom Pedro conheceu uma mulher que também entraria para a história do Brasil. Lá começou um romance que durou 7 anos, apenas um de seus casos extraconjugais. Ele vai conhecer a Domitila em São Paulo nessa viagem que ele faz. O Francisco de Castro, que é esse rapaz que sai de São Paulo, do Rio de Janeiro com ele e vem para São Paulo, é o irmão mais novo da Marquesa de Santos, da futura Marquesa de Santos, Domitila de Castro Canto e Melo. E provavelmente por conta da relação que ele vai estabelecer de amizade com o Francisco, é que o Dom Pedro vai ter acesso à irmã dele e todo o drama que essa irmã está vivendo em São Paulo, que ela tinha sido esfaqueada pelo primeiro marido por questões financeiras. O marido gastava tudo que tinha com mulheres, bebida e principalmente jogo, então ele perdia muito dinheiro. Mas quando o Dom Pedro chega, ainda ela está brigando pela guarda dos filhos, que o sogro dela, que era riquíssimo lá em Minas Gerais, quer tomar a guarda das crianças. Então provavelmente ela deve ter se acercado do príncipe para pedir favores e tal. Ali surgiu um relacionamento que ficou registrado até mesmo em cartas. Fique Vossa Majestade na certeza de que serei eternamente grata. Estas são algumas cartas da Marquesa de Santos para o seu amado Dom Pedro. São registros históricos valiosos e que nos contam várias histórias. O título de Marquesa de Santos foi dado por Dom Pedro anos depois de se conhecerem, mas o relacionamento também permitiu que Domitila tivesse outros privilégios. Se existiu uma amante oficial, essa de fato foi a dona Domitila, né? A Marquesa de Santos. A gente percebe claramente por essa joia. Foi uma joia muito sofisticada, digamos assim, né? Presente de Dom Pedro I à Marquesa de Santos. E observamos que no camafeu traz um retrato do imperador, ou seja, uma joia que ela portava em eventos oficiais, em ambiente de corte e com o retrato do próprio imperador. Ou seja, em eventos oficiais ele levava a esposa e a amante. Ela chegou a residir na residência oficial,
né? Ou seja, era uma afronta, digamos assim, à imperatriz, Dona Leopoldina, a presença, né, da amante na corte, enfim, circulando por essas áreas oficiais do palácio. Ele dá o título de dama camarista da imperatriz. Então, com esse título, ela passa a ser dama de companhia da Leopoldina, acima de todas as outras damas, por causa de uma afronta que ela sofreu numa igreja que ela foi assistir uma missa. Quando ela chegou, já sabem, as damas de companhia da Leopoldina, sabendo que ela era amante do Dom Pedro, mostraram nojo da presença dela, levantaram e foram embora. Aí ele dá esse título para ela e no dia seguinte manda trancar a porta do lugar da igreja onde elas ficavam e dá a chave para a amante e fala para ela se atrasar, para as outras agora ficarem de pé esperando ela chegar. Então, sempre que ela sofre uma afronta, a amante, ele reage de alguma maneira. Então, essa reação dele foi dar esse título para ela. Depois de passar alguns dias em São Paulo, Dom Pedro e sua comitiva seguem para Santos, que na época era uma cidade com menos de 5.000 habitantes. Ele vai verificar como que estão os fortes e a casa do trem de artilharia e a casa da pólvora, porque já se previa uma guerra contra Portugal. Então ele queria certificar que as fortificações de Santos estavam ok para alguma batalha que precisasse ser feita. Então ele desce em 5 de setembro e ele faz contato com elementos políticos da região, que é a família, principalmente dos irmãos Andrada. Né? O Martim Francisco já está com o ministro dele no Rio de Janeiro, e o José Bonifácio também, né? No governo que ele compôs lá no Rio de Janeiro. Ainda era início do dia 7 de setembro, quando Dom Pedro saiu de Santos com sua comitiva a caminho de São Paulo. No meio da manhã, eles chegaram aqui, na calçada do Lorena, um local que tinha um tráfego intenso na época. Muitos comerciantes utilizavam esse trajeto para trazer mercadorias vindas do Porto de Santos. O trecho foi construído no final do século XVIII e foi a primeira ligação pavimentada entre São Paulo e o litoral paulista. É formado por rochas escolhidas e trabalhadas à mão. Boa parte do caminho ainda é o original. A história não conta como estava o clima enquanto Dom Pedro percorria esse trecho, mas durante a gravação nós tivemos um pouco de chuva, o que tornou o caminho bem escorregadio. Subir a serra não era fácil, são 8 quilômetros de um caminho assim, cheio de curvas. A subida é íngreme, em alguns trechos um pouco estreita. Agora, os viajantes levavam mais ou menos 2 horas para percorrer todo o caminho. Se eu estou tendo dificuldade de subir assim a pé, imagina montada em mulas cheias de bagagens de uma comitiva inteira. Com certeza a viagem não foi muito agradável. Uma pausa para secar a lente da câmera e continuar em busca da história. No percurso encontramos painéis pintados em azulejos, uma recordação que nos conta como o caminho era percorrido. Aí a gente vê as liteiras, né, para carregar as pessoas, né, os nobres, as pessoas da elite da época. Você vê pessoas de trajes mais luxuosos ali, usando uma cartola. Todas as mercadorias que chegavam de São Paulo para o Porto de Santos, o que vinham do Porto de Santos para São Paulo, passavam por aí, né? E era carregado sal, açúcar, pianos e outras coisas. O que os nobres desejavam, os escravos levavam por essa calçada, né? Ali você vê que já tinha fiscalização na época, talvez para cobrar impostos da utilização dessa calçada, né? Você vê a divisa ali, acima da divisa tem a coroa ali, estampada no braço do oficial, né, da Guarda Imperial. Aqui nesse trecho a gente já vê mais o transporte mesmo que era feito na calçada na época, né? Você vê sacarias ali, talvez um fardo de algodão, não sei, alguma coisa mais quadrada aqui. E na frente a gente vê ali uma rede carregada por escravos, talvez um morto, né? Uma pessoa morta. Você vê que o transporte de pessoas vivas da elite era feito em liteiras, um negócio mais elaborado, que tinha mais conforto e tal. E aqui um pano amarrado num pedaço de madeira e carregado por 2 escravos. Mais à frente a gente vê as pessoas já descansando, porque na calçada tinha alguns espaços mais largos onde eles paravam para descanso, para se alimentar também, né? Porque era muito puxado, o declive é muito grande
então eles davam umas paradas aí. Não né? era uma caminhada fácil, então eles retrataram pessoas Exatamente, você vê ali que a pessoa está bem abatida, né? Limpando suor, talvez, então era se alimentando. Era muito árduo aí a caminhada, né? Na época, né? O monumento foi construído em 1922 para celebrar o centenário da independência e homenagear um dos responsáveis pelo lugar. Aqui a gente vê uma imagem de Bernardo José Maria de Lorena, né? Foi feita em homenagem a ele. Foi a pessoa que mandou pavimentar essa estrada aí com pedras, né? Esse primeiro acesso para São Paulo. Ele era governador da província de São Paulo. O caminho é todo rodeado pela Mata Atlântica, um cenário com lindas paisagens. Depois de subir a Serra do Mar, precisavam caminhar mais algumas horas para voltar a São Paulo. Em um certo momento, pararam às margens do Ipiranga para descansar. O local exato em que pararam não existe mais, mas encontramos uma parte que restou do riacho, hoje já bem poluído. O Dom Pedro não necessariamente esteve aqui, tá? Isso aqui é mais um cenário criado para relembrar tudo isso. Assim como o riacho era mais quase que um córrego, não era nem um rio, muito mesmo um riacho, era menor que um riacho, era quase que um córrego que ia dar no Tamanduateí, mas que passava aqui na região. Eles tinham que passar por aqui, porque era o caminho obrigatório, inclusive pela troca de mula para cavalo e tal, era um posto tinha uma venda, como se chamava, esse pouso aí de tropeiros, que era bem movimentado devido à movimentação de subida e descida da Serra do Mar. Então ele chega aqui no alto por volta das 4 horas da tarde, por volta das 4 horas da tarde, vamos colocar assim. Chega o correio para ele, né? Ele lê o correio, afastado dessa guarda de honra, né? Porque, como eu falei, ele teve que se aliviar no matinho por causa da dor de barriga dele, e ficam só 3, 4 pessoas próximas a ele, principalmente Padre Belchior, que era um parente dos irmãos Andrada. E ele, quando ele recebe as cartas, ele se aconselha com o Padre Belchior e com essas outras pessoas e acaba fazendo o que eu chamo de primeiro grito, né? Por volta das 4h15 da tarde. As cartas recebidas eram de Dona Leopoldina e José Bonifácio, falando sobre as informações que chegavam de Portugal. Hoje elas estão no acervo do Museu Imperial no Rio de Janeiro. As letras que parecem desenhadas uma a uma são um registro do que aconteceu naquele dia. Eles pediram que Dom Pedro adiantasse a viagem, quer dizer, realizasse a viagem e voltasse ao Rio de Janeiro, porque a presença dele no Rio de Janeiro era muito importante, mas que havia chegado o momento de oficializar a separação e que não havia mais condições de manter o mesmo vínculo de antes, né? Apesar de Dom Pedro dizer nas cartas para o pai que não queria desobedecer o pai, que não queria romper com o pai, não havia o que fazer. 4 anos mais tarde, Padre Belchior escreveu um depoimento contando a reação do príncipe. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os e deixou-os na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois, virou-se para mim e disse: "E agora, Padre Belchior?" Eu respondi prontamente: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente. De repente, estacou no meio da estrada dizendo-me: "Padre Belchior, eles o querem, eles o terão à sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal." E aí ele parte com essa pequena comitiva até o local onde está o restante da guarda de honra que tinha vindo. Não tinha esperado ele ficar no banheiro, né? Foram se adiantando. E aí nesse lugar chamado Venda, tal, na região do Moinho, né, que era um córrego que também passava aqui, que ia para o Tamanduateí, ele dá o segundo grito por volta das 4h20, 4h25 da tarde.
Então você tem 2 rompimentos, né? E aí fica mais claro esse segundo, que aí é na frente de uma certa quantidade maior de pessoas, não 3 ou 4, como foi o primeiro. Você deve pensar que essa história é um pouco diferente daquela retratada em quadros, como a famosa pintura de Pedro Américo, que recebeu o nome Independência ou Morte. A tela, com mais de 4 metros de altura e 7 de comprimento, foi idealizada para ocupar um lugar importante na parede de uma das salas do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga. Projetado em 1885 para ser um lugar de memória nacional, o museu se encontra fechado para visitação desde 2013. Deve ser reaberto em 2022, em comemoração aos 200 anos da independência. Mesmo em meio aos materiais de reforma, fomos pessoalmente conhecer essa obra de arte. Qual era o objetivo da tela? Era dar um ar de solenidade, um ar magistral ao ato de nascimento da nação. E principalmente fixar que este ato de surgimento da nação tinha sido em São Paulo e não em outro qualquer lugar. Então, o Riacho do Ipiranga marca isso, mas o que marca mais é o conjunto que está à nossa esquerda, formado por um tropeiro, que era a característica do paulista, que vivia levando mercadorias de um lado para outro. Ele escolheu colocar a guarda imperial, né, para dar esse ar de solenidade, como ele escolheu também colocar uma casa ao fundo, um sítio, né? E a movimentação de pessoas nesse sítio, que seria um pouso. Só que é o seguinte, quando Dom Pedro passou pelo Ipiranga, era um arrabalde mesmo, não havia nenhuma construção. Mas quando Pedro Américo esteve aqui, no final do século XIX, havia uma construção, um sítiozinho, que por conta desta tela se transformou na Casa do Grito. O que está aqui é uma interpretação. No Museu Imperial encontramos outro quadro que retrata a independência. Por exemplo, nós temos uma pintura produzida por François-René Moreau, 20 anos após o ato. 20 anos após a proclamação da independência. E o contexto é um contexto de entender a independência como uma festa popular, entender a independência como uma confraternização entre os brasileiros e os portugueses. Então nós temos portugueses, brasileiros, brancos, negros, enfim, temos uma comunidade que nós poderíamos dizer que formou o Brasil aqui numa grande festa. E o detalhe mais interessante ainda é a presença de crianças. Crianças que olham para fora, crianças que olham para o futuro, para o país que está a nascer justamente nesse momento. Porque as crianças são o futuro de uma nação. Ou seja, existe uma representação, existe uma ideia de Brasil que está sendo apresentada nessa pintura. Ou seja, essa ideia de Brasil é mais importante do que o registro do que de fato aconteceu no 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga. Já se avistava um futuro diferente com a separação de Portugal. O sonho de formar um país independente, economicamente forte e com sua própria política ganhou forças no dia 7 de setembro. Mas para que o Brasil fosse considerado completamente separado de Portugal, era necessário resolver algumas questões burocráticas. Isto demandou uma negociação diplomática muito complexa, né? Que envolveu tanto a questão da coroa dos Bragança, porque era Bragança lá, Bragança aqui, quem vai ficar com a coroa, quem vai ser herdeiro do quê? Segundo, como que vai ser feita esta separação? Em que termos ela vai ser feita, né? Em que termos do ponto de vista da Constituição? Quer dizer, Dom Pedro foi aclamado imperador, mas como que ele podia ser aclamado imperador se ele era herdeiro do rei de Portugal? Então, havia questões diplomáticas e havia questões de natureza econômica seríssimas. Desde a Inglaterra, quando ela resolveu
patrocinar, digamos assim, a vinda da corte para o Brasil com os 43 navios que atravessaram o Atlântico, chegando aqui, a Inglaterra apresentou uma conta. Essa conta, de fato, foi paga pelo Brasil. As tratativas diplomáticas, elas demoraram anos, né? O primeiro país a reconhecer o governo do Rio de Janeiro e a monarquia constitucional e o Império do Brasil foi a Inglaterra, depois Portugal e depois a Áustria, depois a Prússia, então foi bem demorado, mas do ponto de vista da América, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos reconheceu a separação e reconheceu o novo governo. O monumento à independência que está na cidade de São Paulo guarda os restos mortais de Dom Pedro e Dona Leopoldina, uma homenagem aos imperadores do nosso país. Podemos dizer que este é o fim da história, ou não. Dom Pedro aqui é representado junto de sua guarda, logo atrás de uma chama que nunca se apaga. Um lembrete de que esta história não pode ficar registrada apenas nos livros, deve ser contada e apreciada, pois um dia um príncipe se tornou imperador e trouxe novos rumos à nação. Agora somos nós que escrevemos os próximos capítulos dessa história.